Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas. Vamos hoje encerrar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós fizemos aí uma longa jornada, mas nossa jornada ainda não acabou. Nós estamos, na verdade, na metade. Nós resolvemos a primeira carta e em seguida já passaremos para a segunda carta, né? Estamos hoje entrando no 16º capítulo, estamos encerrando a primeira carta. Então eu vou colocar na sua tela aí, para que você acompanhe a nossa organização, né? O esquema que nós acompanhamos ao longo de todas as aulas. Então você tem aí a divisão, né, dos tópicos que são tratados ao longo da carta, né? E nós estamos ali no penúltimo, né? No antepenúltimo, no penúltimo, ou melhor, no último ponto, na última letra do ponto 3 ali, e vamos também adentrar ali para a conclusão, que são os últimos dois pontos ali do ponto 4, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a coleta para o povo de Deus, que é um assunto que o apóstolo Paulo trata ali no verso 1 até o verso 4 do capítulo 16, e em seguida ele vai fazer as solicitações finais, as suas orientações finais e as exortações também, tá? Nós vamos estudar todo o capítulo 13, todo o capítulo 16, então acompanhe a leitura comigo aí, abra sua Bíblia para acompanhar a leitura. Estou lendo na versão Almeida século 21. Se você tiver alguma dificuldade aí em relação à sua versão, tente acompanhar aí a minha leitura, mas provavelmente você não vai ter muita dificuldade não. Vamos lá então? O texto diz o seguinte: a coleta para os irmãos da Judéia. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Pois desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz para que venha até mim, pois espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi-lhe muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. Irmãos, sabeis que a família de Estéfanes são os primeiros frutos da Acaia, eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Assim suplico-vos agora que também vos sujeitei aos que estão com eles e a todos que cooperam, a todo o que coopera e trabalha na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram meu espírito assim como o vosso. Homens como eles merecem o vosso reconhecimento. As igrejas da Ásia vos cumprimentam, Áquila e Priscila vos cumprimentam com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos vos cumprimentam, cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, vos cumprimento, assinando de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós estamos aí acompanhando essa jornada do apóstolo Paulo ao longo da carta, a carta aos Coríntios, né? Vários assuntos foram tratados e no último assunto, que foi o assunto da nossa última aula, ele tratou sobre a ressurreição, tratou sobre a doutrina da ressurreição, sobre a importância da doutrina da ressurreição. Ele encerra ali o capítulo 15 num grande clímax teológico, né? Ele fala de coisas belíssimas, ele termina com um hino de louvor, né? Com um cântico, né, onde está a morte, a tua vitória, e com frases importadas do Antigo Testamento, né, a morte foi tragada pela vitória, e ele termina num ápice bem vibrante, bem jubilante, né? E o capítulo 16, né, é o final da carta. Toda carta tem mesmo um processo ali de encerramento, de conclusão, de orientações, mas ele ainda trata de alguns assuntos, né?
ele ainda trata de alguns assuntos antes de passar para o fechamento da carta, antes de passar para o encerramento da carta. Então, é importante nós percebermos, né, essa forma de Paulo, que aparentemente ele vem com um anticlímax, né? Ele fala de coisas belíssimas, fala das coisas futuras, ele fala da morte, da ressurreição, e em seguida fala de dinheiro, fala de oferta, fala de coleta de oferta, tá? Contudo, nós percebemos que não há nenhum mal nisso, até porque a oferta, falar de dinheiro, não, quando se fala de maneira honesta, de maneira ética, de maneira bíblica, tá? Não há nenhum mal, não há nenhum problema, tá? A nossa vida nessa terra, embora nós tenhamos expectativas de uma vida futura, nós não estamos alheios às situações que acontecem na vida terrena e às necessidades da vida terrena, tá? As coisas vindouras não nos tiram a responsabilidade das coisas presentes. A igreja tem responsabilidades sociais e a sua escatologia, né? A sua expectativa das últimas coisas não pode lhe servir de uma espécie de escapologia, né? Escapologia não existe, essa palavra eu estou inventando aqui para servir de exemplo, para ilustrar. Nós não podemos desejar escapar dos problemas da vida presente apenas olhando para as vitórias da vida futura, tá? Então, nesse momento aqui, no capítulo 15, no capítulo 16, ele vai tratar aqui de 3 assuntos, de 3 temas, mas todos eles envolvendo uma mordomia, tá? O grande tema dessa aula é o bom uso da mordomia cristã, tá? É o bom uso da mordomia cristã. Então, nós vamos ver 3 aspectos da mordomia cristã. Mordomia muitas vezes está associada apenas à questão financeira, mas hoje nós vamos ver que ela pode se aplicar também a outras áreas. E o apóstolo Paulo aplica essa mordomia, que é o ato de gerenciar, de cuidar, de dar bom uso a tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Então, ele vai falar da mordomia do dinheiro, mordomia das oportunidades e mordomia das pessoas, certo? Então, vamos ao estudo, né? Vamos destrinchar o capítulo 16 aí, e tirar deles essas instruções para nós. Então, primeiramente, ele fala da mordomia do dinheiro, tá? A preocupação com os pobres. Paulo fala primeiramente do compromisso da igreja com a ação social. Do verso 1 ao verso 4, ele trata ali de uma coleta que ele está arrecadando não só nas igrejas da Acaia, mas nas igrejas de diversas outras regiões. Ele vai coletar na Acaia, na Galácia e na Macedônia. Tanto é que ele faz referência aos Gálatas. Lembre que os Gálatas não é uma cidade, a Galácia é uma região, tá? Embora Corinto seja uma cidade, Corinto faz parte da região da Acaia, tá? Assim como a Macedônia não é uma cidade, é uma região, tá? Então, as igrejas da Macedônia, tá, estavam coletando ofertas, as igrejas da Galácia e as igrejas da Acaia, entre elas a igreja de Corinto, estavam coletando uma oferta para os irmãos de Jerusalém, tá? O apóstolo ele faz essa coleta porque houve uma grande fome em Jerusalém. Essa fome, inclusive, é profetizada lá em Atos, né, no livro de Atos. Há um profeta chamado Ágabo, que ele só aparece ali no livro de Atos, e ele profetiza que o povo de Jerusalém, os cristãos em Jerusalém, a igreja e Jerusalém como um todo passariam uma grande fome. Essa fome de fato aconteceu, tá? Essa fome de fato aconteceu, e os irmãos cristãos não judeus resolveram fazer uma grande coleta em favor dos irmãos de Jerusalém que estavam passando dificuldade. O apóstolo Paulo então encabeça essa oferta, e ele vai recolhendo essas ofertas por onde ele vai passando a fim de levar para Jerusalém. Se você acompanhar a saga de Atos, né, você vai ver que a rota do apóstolo Paulo é a rota de volta dele a Jerusalém, depois de finalizar a sua 3ª e última viagem, é acompanhar esse processo de recolher as ofertas e ir até Jerusalém e entregar essas ofertas em Jerusalém, tá? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de uma coleta de ofertas humanitárias, tá? Ele não está falando de dízimo, ele não está falando de oferta para o sustento do trabalho, ele não está falando de oferta para o sustento do obreiro, nem para oferta para o sustento do templo. Ele está falando de ofertas para ajuda aos necessitados, tá? Então, a igreja tem, por sua natureza, um compromisso com a ação social. Embora isso tenha sido mal explorado ao longo de alguns dos últimos anos, a ideia de que há uma dicotomia entre
trabalho social e trabalho evangelístico como se uma coisa dependesse da outra, né? Ou no sentido de eu só posso fazer trabalho evangelístico se eu fizer trabalho social também. O fato é que as duas coisas caminham juntos. A igreja tem as duas responsabilidades. Ela tem responsabilidade com o pobre, com aquele necessitado, com aquele que não tem quem o socorra. Isso porque a igreja é a presença de Deus no povo, é a presença de Deus na terra, né? Somos embaixadores do reino vindouro, e no reino vindouro não há pobres, não há necessitados. Por isso a igreja deve se preocupar com aqueles que estão em necessidade, deve procurar meios de se envolver com a causa social. A igreja não é ONG, ela não deve se confundir com uma ONG, mas isso não tira da igreja, e especialmente dos cristãos, dos membros da igreja, a responsabilidade com aqueles que têm necessidade. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui, essa responsabilidade social da igreja para com aqueles que estão passando necessidade. Como eu disse, os irmãos de Jerusalém estavam passando fome e as igrejas da Acaia, da Galácia e da Macedônia juntaram uma grande oferta e enviaram essa oferta por intermédio do apóstolo Paulo para o sustento financeiro dos irmãos de Jerusalém. Preste atenção aqui, eles juntaram dinheiro para ajudar os irmãos de Jerusalém a pagar suas contas, a pagar seu sustento. Pagar as contas aqui é meramente exemplificativo, mas basicamente para que os irmãos de Jerusalém tivessem condições de se sustentar, de se manter, de comer, de proteger a sua subsistência, tá? Então, para Paulo, o evangelho e a caridade andam de mãos dadas, elas não são lados opostos de uma mesma moeda, na verdade elas caminham juntas, elas andam de mãos dadas, são responsabilidade da igreja, o ato de evangelizar e o ato de cuidar daqueles que estão em necessidade. O princípio que o apóstolo Paulo trata aqui é que os cristãos devem importar-se ao ponto de doar para o sustento de outras pessoas. Então, há aqui um princípio sendo ensinado pelo apóstolo Paulo de que o cristão deve se importar com a necessidade do próximo a ponto de meter a mão no seu próprio bolso para resolver isso, para compartilhar, para de alguma forma minimizar o sofrimento daquele que está passando dificuldade, daquele que está passando fome. Em Gálatas, ele fez um compromisso, ele relata um compromisso que ele fez com os apóstolos da igreja, quando ele vai a Jerusalém visitá-los, né, logo depois da sua passagem, de seu tempo fora, né, que ele fica na Arábia, e quando ele volta, ele passa por Jerusalém, antes de ir ao trabalho missionário, propriamente dito, e ele então entra em contato com alguns dos discípulos, especialmente ali com Pedro e com Tiago, e nesse processo ele faz um compromisso ali, que vai estar relatado lá em Romanos, em Gálatas, capítulo 2, verso 9 a 10, ele então se compromete com os discípulos, com os apóstolos, a levar o evangelho aos gentios, mas não se esquecer dos pobres, tá? Ele diz assim: e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, né, ou seja, o evangelho que havia sido dado a eles, Tiago, Cefas e João, né, os apóstolos aqui, Cefas e João, é Pedro e João, né, e Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, que o apóstolo vai chamar ele de colunas da igreja, né, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, né? Então, eles fazem um acordo, olha, o Paulo e Barnabé vão levar o evangelho aos gentios e Pedro, João e Tiago vão levar o evangelho aos da circuncisão, que são os judeus. E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com cuidado. Então o apóstolo Paulo, ele firma um compromisso ali de não se esquecer dos pobres, né? E em Romanos capítulo 15, versos de 26 a 27, Paulo, falando aos romanos sobre essa mesma coleta que ele está fazendo referência aqui na carta aos Coríntios, ele estabelece um princípio, tá? Ele estabelece um princípio de que quem é abençoado espiritualmente deve retribuir, inclusive, se preciso for, financeiramente. Lá em Romanos, o que ele diz? Ele diz, olha, os gentios foram abençoados pelos judeus com o evangelho, porque o evangelho chega aos gentios por meio dos judeus. Chega aos gentios não só pela pessoa de Cristo, que é um judeu, mas chega também pelos evangelistas, que são judeus. Então, como os gentios foram abençoados com o evangelho por meio dos judeus,
agora que os judeus passam dificuldades, agora que os judeus passam fome, agora que os judeus estão em necessidade, os gentios devem importar-se, devem retribuir, devem procurar abençoar os judeus financeiramente, sustentando eles na sua necessidade. Então, há aqui um princípio de retribuição. Eu sou abençoado, eu retribuo, mesmo que seja financeiramente, eu retribuo para o sustento daquele que me abençoa, daquele que me concede algum tipo de benefício, tá? Por isso que quando nós tratamos com pastores e com evangelistas, com missionários, nós nos dedicamos, nós resolvemos sustentá-los, porque eles vão levar essa bênção, a bênção do Evangelho, a diversas pessoas. Então, nós retribuímos isso a eles, sustentando eles, dando condições a eles de fazer esse trabalho que muitas vezes nós não podemos fazer. E aqueles que recebem esse Evangelho, naturalmente responderão também com generosidade, ajudando no sustento desses homens e mulheres que dedicam a vida a levar o Evangelho a outras pessoas. Então, perceba que o apóstolo Paulo dá uma atenção à mordomia do dinheiro, né, a essa necessidade desse compromisso social, e tudo isso passa pela mordomia, pela administração do dinheiro, por meter de fato a mão no bolso e auxiliar aqueles que estão em necessidade. Ele continua então, ele vai nos apresentar alguns princípios para lidar com a contribuição, tá? Ele apresenta ao todo 7 princípios para que a gente possa entender como lidar melhor com a contribuição. O primeiro princípio que ele apresenta é que o cristão deve doar para além dos limites da igreja local. Para o cristão, ainda que os olhos não vejam, o coração sente, né? Tá? O ditado popular diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E isso muitas vezes acaba se tornando um padrão nas nossas vidas. Como nós não vemos os necessitados, como nós não vemos aqueles que têm necessidade, que estão em fome, que estão em situação de miséria, nosso coração não sente dor por eles. Mas para o cristão, o ditado deve ser o seguinte: ainda que os olhos não vejam, o coração sente, o coração deve sentir. A consciência de que há pessoas em necessidade deveria mover o cristão a um ato de generosidade, porque a maior generosidade de todas já foi feita para com ele. Cristo desceu do céu, abandonou a sua glória, veio em nosso favor, morreu em nosso lugar, ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa libertação da escravidão do pecado. Então, nesse sentido, o cristão deve doar para além dos limites da igreja local. Ele não deve ter olhos apenas para a igreja local. A igreja, ela não vive isolada da realidade de outros irmãos além da sua igreja que estão em necessidade. Isso não significa que você não deve ter atenção para a sua igreja. Óbvio, você deve ter atenção para a sua igreja, até porque o apóstolo Paulo, ao longo das suas cartas, se você for lendo e juntando, você vai ver que ele faz uma espécie de hierarquia de prioridades, né? Ele faz uma escala de prioridade. Então, em 1 Timóteo 5,8, ele vai dizer que a prioridade são os da própria casa. Se na sua casa tem pessoas passando fome, passando necessidade, na sua família, no seu núcleo familiar, né, e você não os socorre, você então demonstra que tem um coração extremamente duro e está em pecado nesse sentido. Então, ele coloca isso em 1 Timóteo 5,8, tá? Óbvio que isso não está escrito em ordem cronológica, tá? Mas como nós vamos percebendo, há uma espécie de um círculo que vai se espalhando. Em Gálatas 6,10, um outro texto bastante conhecido, vai dizer que nós devemos fazer o bem a todos, né? Quando nos for possível, façamos o bem a todos, especialmente, ou em algumas versões, prioritariamente, ou em algumas versões até, primeiramente, aos domésticos da fé. Então, da sua casa, os domésticos da fé. Os domésticos da fé são aqueles que estão mais próximos de você ali, dentro da sua própria comunidade de fé. O apóstolo Paulo está falando a comunidade de fé de Gálatas, dos Gálatas, fala então os domésticos da fé devem ter prioridade na sua preocupação. Em seguida, lá em 1 Coríntios 16:1, que é o que nós estamos estudando, ele vai falar agora dos demais cristãos, dos demais irmãos, das outras comunidades de fé que possam estar passando por dificuldade. Então, a igreja não pode viver isolada no seu mundo, esquecendo que existem outras igrejas ao seu redor que podem estar passando necessidade, outros irmãos que podem estar passando necessidade. Então, o primeiro princípio é: o cristão deve estar preparado para doar além dos limites da igreja local. Ele deve estar preparado para olhar para além da sua igreja local.
O segundo princípio que a gente pode tirar do texto é que as necessidades devem ser divulgadas, tá? Não deve haver constrangimento quando falamos das necessidades de nossos irmãos. No texto lá, o apóstolo Paulo deixa claro que os irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade, tá? Os irmãos de Jerusalém estavam em dificuldade. Ele envia uma informação anteriormente a essa carta, ele diz, olha, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, eles já sabem dessa coleta que deve ser feita. O apóstolo Paulo diz, ó, façam como eu já ordenei à igreja da Galácia, como eles devem fazer, né? Juntem aí, e ele deixa claro, tá? Os cristãos de Corinto sabiam da necessidade dos cristãos lá de Jerusalém. Então, essa necessidade deve ser conhecida. Muitas vezes irmãos passam dificuldades na igreja, passam fome, passam necessidades severas, e às vezes até por um orgulho desnecessário ou mesmo por vergonha, tá? Ambos os comportamentos estão bem presentes na igreja como um todo, porque nós não conseguimos criar esse ambiente acolhedor por conta das nossas limitações, das nossas dificuldades, que na verdade são culpas nossas, que nós deveríamos resolver, né? Isso não é culpa do mundo, não é culpa do nosso jeito de ser, é por nossa própria preguiça mesmo de quebrar essas barreiras. Então, muitas vezes pessoas passam necessidade, a gente não sabe, a igreja não sabe, a comunidade não sabe, as pessoas estão lá caminhando em dificuldade. Isso denota dois problemas sérios. O primeiro, o fato de que a comunidade não está envolvida uns com os outros, tá? A ponto de ter um irmão na igreja passando necessidade, e você não saber, você não perceber, você não notar, tá? Que o irmão está passando necessidade. Isso denota que nós não estamos envolvidos uns com os outros, afinal de contas, estamos deixando passar batido uma situação que é muito clara, muito perceptível. Quando alguém está em necessidade, isso é difícil esconder isso por muito tempo. E o outro lado, outra questão que denota, é a própria dificuldade que os cristãos muitas vezes têm de divulgar as suas necessidades, de confiar uns nos outros, a dizer, olha, meu irmão, eu estou em necessidade, eu estou sem mantimento, não tem comida na minha casa, eu não recebi, eu estou desempregado, eu fiz negócios e os meus negócios não deram certo, minha família passa por necessidade. E, nesse sentido, pedir dinheiro por motivos éticos é bíblico, tá? Então o apóstolo Paulo vira aos irmãos e diz, olha, meus irmãos, eu preciso que vocês metam a mão no bolso aí, cocem o bolso aí e levantem dinheiro, porque os irmãos de Jerusalém estão em necessidade. A gente precisa fazer alguma coisa por eles, a gente precisa fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, pelos nossos pais espirituais. Afinal de contas, a igreja de Jerusalém é que dá origem a todas as outras igrejas sequencialmente. Então nós precisamos fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, tá? Por uma dívida de fé, por uma empatia com os nossos próximos, por um sentimento fraterno para com os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, metam a mão no bolso. Então, pedir dinheiro de forma ética não é errado, é bíblico, tá? A gente tem dificuldade, a igreja tem dificuldade por conta do mau comportamento de algumas pseudo-igrejas, essas igrejas televisivas que ficam falando muito de prosperidade financeira, né? Dê o dízimo para receber prosperidade, dê oferta, de acordo com a oferta Deus vai retribuir você, princípio da semeadura, umas aplicações bem complicadas e bem erráticas do princípio da semeadura. A Bíblia fala de fato no princípio da semeadura, mas não é uma espécie de investimento, tá? Quanto mais eu investir, mais eu tenho retorno, tá? No sentido de quanto mais dinheiro eu aplico nesse fundo de investimento chamado igreja, mais eu vou receber do banco especial de Deus. Não é assim que funciona, tá? Deus de fato abençoa aqueles que são generosos, mas naturalmente os generosos não estão preocupados em receber o retorno financeiro. Afinal de contas, o que moveu eles não foi o desejo de ganhar alguma coisa, mas a generosidade de ofertar alguma coisa. Então, a Bíblia fala em princípio da semeadura, mas muitas igrejas utilizam mal, e por conta disso, as igrejas que falam o evangelho, que ensinam o evangelho correto, ficam ali um pouco acanhadas de falar de dinheiro, têm dificuldade de pedir mesmo, dizer, meus irmãos, nós estamos precisando levantar uma oferta para ajudar o irmão fulano de tal, ou a irmã fulano de tal, ou então mesmo para as próprias necessidades da igreja. Nós precisamos manter o padrão
estrutural da nossa igreja, precisamos manter a estrutura que nós temos para nós, para o nosso conforto, para o nosso uso, para a boa pregação do Evangelho. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. Por quê? Porque convencionou-se popularmente dizer que pedir dinheiro na igreja é antiético, pedir dinheiro na igreja é se associar a essas igrejas que pedem dinheiro o tempo todo, quando na verdade não é. A Bíblia fala disso, a Bíblia nos ensina como fazer isso de maneira ética, de maneira bíblica, tá? Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é doar é um ato de adoração, cultico e litúrgico. É um ato de adoração, é um ato cultico e é um ato litúrgico. Então perceba que o apóstolo Paulo diz para os coríntios fazerem isso no primeiro dia da semana. Logo os primeiros versos, o que ele diz ali? No verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é o dia do Senhor, o dia em que a igreja se reunia para louvar, para adorar ao Senhor. Então, é um ato cultico, é um ato litúrgico, é um ato de adoração. Paulo orienta que seja feito no primeiro dia da semana, no domingo, no dia do culto. Então, o ato de doar, a generosidade é também uma maneira de adorar ao Senhor, é uma maneira de cultuar ao Senhor, é um ato litúrgico, é um ato que tem a ver com o nosso processo de adoração, tá? O quarto princípio que ele vai apresentar é que a contribuição deve ser sistemática. Perceba ali que no verso 2 ele diz o seguinte, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, tá? Separe o que puder. Ele não diz assim, separe se der. Ele diz separe o que puder, ou seja, organize-se, tem que ser de maneira sistemática. Por quê? Porque se nós quisermos esperar ter dinheiro para doar, nós nunca vamos chegar a ter dinheiro para doar. Cada um separe o que puder, não espere sobrar para doar. Às vezes a gente tem essa dificuldade de esperar. Não, vamos esperar ver o que dá, né, para a gente poder ver, depois de pagar todas as contas, a gente vê ali o que sobrou. Então, do que sobrou, a gente vai doar alguma coisa, a gente vai contribuir para a igreja, vai contribuir para os necessitados ou para alguém. Sistematize isso, organize-se, coloque isso dentro do seu orçamento, tá? Se você quiser usar 10%, use 10%. Se você quiser usar 15%, use 15%. Se quiser usar menos, a porcentagem é irrelevante, tá? A porcentagem é irrelevante, tá? A gente vai ver no próximo princípio como é que você pode calcular isso, tá? Qual é o princípio que você deve considerar para calcular o valor, o montante daquilo que você vai doar, daquilo que você vai contribuir, daquilo que você vai ofertar, tá? Mas isso deve ser sistemático, deve ser organizado, você deve considerar que toda vez que você for ao culto, você deve estar preparado para contribuir, para doar, para sustentar alguém que está em necessidade. Então, separe o que puder. Não é separe se puder, é separe o que puder. Pega lá nas suas contas, eu posso dar isso, então separa isso. Se você pode dar R$1, dê R$1. Se você pode dar R$1.000, dê R$1.000. Se você pode dar R$10.000, dê R$10.000, mas você pode dar R$1,50, R$1,39, R$1,49, dê R$1,99, dê o que você puder, tá? Mas isso, por que o apóstolo Paulo diz? Não espere, tá, sobrar para doar, sistematize, organize isso. Isso tem que entrar na sua agenda de preocupação, isso tem que entrar na sua agenda, na sua organização financeira, tá? Porque se você esperar sobrar, as necessidades sempre vão aparecendo, outras necessidades que nem são tão necessárias assim, vão aparecendo e elas vão consumindo. Diz o nosso dito popular, né? O dito popular não, diz a música popular que dinheiro na mão é vendaval. Isso é realidade. Eu tenho um amigo de infância que dizia que ele só gostava de andar com dinheiro grudado, né? Dinheiro grudado são notas altas, né? Uma nota de 50, uma nota de 20 ou uma nota mais graúda, porque isso evitava ele gastar dinheiro, né? Porque se o dinheiro está grudado ali, então quando ele via alguma coisa barata, ele pensa, vou ter que trocar esse dinheiro. Se eu trocar esse dinheiro, aí vai embora, porque o dinheiro fica quebrado, fica notas pequenas, e aí você facilmente vai gastando. Porque no fim das contas, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. A gente pega e acaba gastando à toa. Então, se você não der um fim, não der um destino, não disser esse dinheiro vai para tal coisa, dificilmente você vai conseguir usufruir de uma maneira saudável do dinheiro que está na sua mão. Então, sistematize, a contribuição deve ser sistemática. O quinto princípio que ele nos apresenta é que a contribuição deve ser proporcional.
tá? Que é como eu falei anteriormente, como é que eu posso saber o quanto eu devo dar, tá? Tem que ser proporcional, conforme a sua prosperidade, que é o que o apóstolo Paulo fala ali no restante do verso. Ele diz o quê? No primeiro dia da semana, cada um de vós separa o que puder de acordo com o seu ganho, tá? De acordo com o seu ganho, de acordo com a sua prosperidade, em outras versões. Então, de acordo com o que você ganha, de acordo com a sua prosperidade, de acordo com suas condições, você deve doar, tá? Você não deve nem sobrecarregar uns, tá? Uns irmãos doando mais, tá? Nem deixar outros sem responsabilidade. Então, se você ganha 1.000, proporcionalmente, você deve dar uma oferta equivalente, proporcional ao que você ganha, tá? Se você recebe um salário mínimo, a sua oferta fatalmente será menor do que aquele que recebe 10 salários mínimos. Quem ganha mais, doa mais, quem ganha menos, doa menos. E assim todos proporcionalmente participam do ato de doação, do ato de sustento, do ato de generosidade. Por quê? E aí entra o sexto princípio, porque a contribuição deve ser um privilégio de todos. O apóstolo Paulo vai lá dizer que cada um de vós, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com o seu ganho, né? Cada um deve separar o que puder de acordo com o seu ganho. Por quê? Porque a doação é um privilégio para todos, tá? Então, se é proporcional, todos conseguem participar. E nesse sentido, permite que todos participem, tá? Todos participem, tá? 2 Coríntios 8:4, que nós vamos estudar nos próximos meses, nós vamos passar pela segunda carta, ele vai dizendo, ó, quando ele está falando dessa contribuição, ele diz, olha, pedindo-nos que com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Ele está falando de quando ele falou com os Gálatas, então, com muita insistência, pediram, né, esse privilégio de participar da assistência em favor dos santos. A contribuição é um privilégio de todos. Dar é melhor do que receber. Jesus Cristo mesmo já disse isso nos seus ensinos ao longo dos evangelhos. Dar é muito melhor do que receber, porque quem dá porque já foi atendido. Se você já foi atendido, você pode dar ao próximo, você pode ajudar ao próximo. Aquele que recebe, ele está em necessidade, e ninguém gosta de estar em necessidade. Por isso Jesus Cristo diz que dar é melhor do que receber. A contribuição, então, é um privilégio de todos. E o sétimo e último princípio que o apóstolo Paulo nos ensina é que as ofertas devem ser administradas com transparência. O verso 3 diz o seguinte: quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que o dinheiro doado para a igreja deve ser administrado com transparência. As pessoas precisam saber o que foi feito com o dinheiro. Então, o que ele diz? Quando eu chegar aí, eu vou enviar pessoas que vocês escolheram com uma carta de recomendação minha para Jerusalém, dizendo a Jerusalém, olha, aqui foi o quanto a igreja de Corinto contribuiu, recebeu, está aqui uma carta assinada por mim, eu estou enviando a vocês é que vão escolher essas pessoas. Por quê? Porque é um princípio de transparência, é um princípio de administração. Muitas igrejas sofrem com questões financeiras porque não tem transparência daquilo que é feito com o dinheiro. A nossa tradição, a tradição das igrejas batistas, em sua grande maioria, em seu tempo todo, em sua grande maioria, sempre levou muito a sério esse princípio da transparência, de deixar claro a todos o que está sendo feito com as ofertas, com o dinheiro, né, prestando contas mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, vai depender da igreja, vai depender do volume daquilo que é feito, mas o fato é que é prestado contas. Então nós encerramos a mordomia do dinheiro. Então agora o apóstolo Paulo passa a tratar da mordomia das oportunidades. Ele encerra da mordomia do dinheiro, ele terminou de tratar a questão financeira, dos princípios para a contribuição, e ele passa agora a falar sobre a mordomia das oportunidades, a mordomia do tempo, do bom uso do tempo. No verso 5 ao 9, o que ele diz ali? Ele diz, do verso 5 ao 9, ele inicia dizendo, depois de passar pela Macedônia, por onde tenho que ir, irei até vós. Talvez demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminhes para onde eu for. Pois desta forma não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários.
Então percebam que o apóstolo Paulo faz planos, tá? Mas ele sabe que esses planos só acontecerão se o Senhor permitir. Em Efésios capítulo 5, verso 16 e 17, tem um texto bastante conhecido que ele diz o seguinte: portanto, estáis atentos para o vosso procedimento, não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então o apóstolo Paulo deixa claro que ele tem uma agenda, ele tem um programa, ele sabe o que vai fazer, ele tem um planejamento do que ele pretende fazer com o seu tempo e com as oportunidades que estão aparecendo ao longo da sua viagem, ao longo da sua peregrinação, do seu trabalho missionário. Ele deseja ir até os Coríntios, passar um tempo com eles. Depois de passar pela Macedônia, por onde eu tenho que passar, ele vai até os Coríntios, é os planos dele. Ele deseja ficar algum tempo com eles lá, passar o inverno, se for possível, e depois ser encaminhado para algum lugar pelos próprios Coríntios. Porém, ele só vai fazer isso se o Senhor permitir. Ele não deseja passar de maneira rápida, mas ele deseja ficar se o Senhor permitir. Então, o cristão precisa estabelecer prioridades para não perder tempo. O cristão precisa aprender a lidar com o seu tempo, a não desperdiçar o seu tempo. Óbvio que você não pode pensar aqui que você deve ter uma agenda organizada todos os minutos do dia. Se você não tiver isso, você está em pecado. Não é isso. Você não deve desperdiçar o tempo nem as oportunidades que você recebe do Senhor. Então, se você está no seu trabalho, você tem a oportunidade de evangelizar, use com sabedoria as oportunidades que você tem de apresentar o evangelho às outras pessoas. Tá? Óbvio, você não precisa ser o chato do escritório, né? Tem aquela história do crente chato, né? Que fica o tempo todo tentando forçar as pessoas a se converter. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gente planta a semente, que a gente lança a semente, e é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então use com sabedoria as suas oportunidades, não desperdice o tempo, não desperdice o seu tempo. Use o seu tempo para conhecer mais a Deus, para aprender mais de Deus, não desperdice o seu tempo, participe mais das atividades envolvendo o crescimento espiritual com o Senhor, de maneira que você possa aproveitar melhor o tempo. Então o apóstolo Paulo mostra que ele tem um planejamento. Ele não se esquece, tá, de que, no fim das contas, o que o apóstolo Tiago, né, melhor, que Tiago nos escreve na sua carta, Tiago 14, ou melhor, capítulo 4, versos 14 e 15, nos diz que, aquele texto que diz, olha, vocês ficam dizendo, amanhã eu vou aqui, eu vou até tal cidade, vou fazer negócios. Digam isso, na verdade, digam apenas se Deus quiser, eu vou fazer todas essas coisas. Então, o cristão precisa estabelecer prioridades para não perder tempo, tá? E aí, o cristão também precisa aproveitar as oportunidades que lhe são apresentadas. O apóstolo Paulo diz que uma grande oportunidade apareceu para ele lá em Éfeso, tá? E ele sabia que essa oportunidade estava associada a problemas em Éfeso, tá? Tanto é que ele diz que, lá no verso 9, ele diz, porque uma porta me foi aberta em Éfeso, grande e promissora, e há muitos adversários. Em Atos, capítulo 19, do verso 23 até o verso 40, Lucas relata tudo que Paulo passou em Éfeso. Ele passou muita dificuldade mesmo. Inclusive, em outros momentos, ele diz que em Éfeso ele enfrentou feras, né? Ele diz que ele enfrentou feras. A gente não sabe se literalmente, se ele foi jogado em algum tipo de arena. Acho que não, creio que não há nenhum indício forte nesse sentido. Mas quando ele fala que enfrentou feras, é que ele enfrentou mesmo grandes dificuldades e enfrentou riscos de vida. Ele enfrentou as lideranças religiosas, ele enfrentou as lideranças comerciais da cidade, tá? Quando ele enfrenta as lideranças religiosas, quando ele acaba ali, quando o evangelho vai destroçando o paganismo da cidade de Éfeso, o que acontece? As pessoas que viviam de fazer miniaturas do templo da deusa Diana e também da própria imagem da deusa Diana, começam a perder dinheiro e ele cria uma revolta, tem um grande problema. O pessoal tenta, de algum jeito, acertar Paulo, então passam por muita dificuldade. Paulo, inclusive, é impedido de ir lá ter com as pessoas, porque senão ele seria fatalmente atacado pela multidão. Então, você leia lá em Atos 19, de 23 a 40, você vai ver tudo que o apóstolo Paulo passou lá. Mas mesmo sabendo que ele passaria, das possibilidades de ele passar, que essas grandes dificuldades em Éfeso, ele não deixa de aproveitar a oportunidade. E a igreja de Éfeso, essa igreja plantada pelo apóstolo Paulo, é uma das igrejas mais importantes na história da cristandade, especialmente ali nos primeiros anos da cristandade.
três igrejas são as igrejas mais importantes nesse período. A igreja de Jerusalém, que é onde começa tudo. A igreja de Antioquia, que é a primeira igreja missionária, né? É a primeira igreja plantada fora da região da Judéia, fora de Jerusalém. E, por fim, a igreja de Éfeso. Foi uma igreja pastoreada por grandes nomes. Foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por João, foi pastoreada por Timóteo. Há relatos de que ela pode ter sido pastoreada por Pedro. Então, houve muitos pastores que passaram, homens de Deus famosos e importantes nesse período, que passaram pela igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso tem muita contribuição para toda a cristandade ali na região da Macedônia, tá? E na região da Ásia Menor, onde ela influencia muito. Então, o apóstolo Paulo não perde essa oportunidade. E isso é interessante, porque portas abertas por Deus não significam caminho livre, tá? Portas abertas por Deus não significam caminho livre. Não é porque Deus abriu uma porta que o caminho vai ser lisinho, sem nenhum problema. O fato de Deus ter aberto uma porta pode estar junto dessa grande oportunidade de dificuldades, mas isso não deve nos abalar, porque nós precisamos usar bem o tempo e usar bem as oportunidades que nos são dadas pelo Senhor. Ele encerra então a questão da mordomia do tempo, das oportunidades. Ele vai falar agora, por fim, da mordomia dos relacionamentos, a mordomia das pessoas, tá? Do verso 10 ao 24, você vai ver uma série de relatos do apóstolo Paulo, citando nominalmente pessoas e citando feitos que essas pessoas fizeram. Isso é importante, porque o apóstolo Paulo ele demonstra que ele valoriza as pessoas. Dinheiro e oportunidade não valem nada sem pessoas. Então não adianta você remir bem o seu dinheiro ou remir bem o seu tempo se você não tiver pessoas para experimentar isso com elas, para passar com elas. Então, Paulo é um encorajador, ele encoraja as pessoas a se envolverem com o evangelho, ele mobiliza as pessoas para estarem no reino, ele é para nós um grande exemplo. Muitas vezes as pessoas não se envolvem com a igreja, não se envolvem com a comunidade porque lhes falta esse exemplo de encorajamento, de engajamento, de pessoas que estejam lá dispostas a dizer: vamos juntos, vem conosco, vamos participar, vamos nos envolver, vamos participar das atividades da igreja, do trabalho da igreja, ajudar uns aos outros. É necessário nós aprendermos com o apóstolo Paulo a administrar, a fazer essa mordomia dos relacionamentos. Então, Paulo valoriza, elogia, ele destaca o trabalho das pessoas. Elogiar é essencial. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de elogiar, temos medo de ficar dando louvores às pessoas, né? E todo louvor deve ser a Deus. O apóstolo Paulo diz que aquele que tem honra, a ele deve ser dada a honra, né? Nós devemos dar a cada um aquilo que de fato é digno daquela pessoa. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo crê que se as pessoas estiverem valorizadas e motivadas, não faltará dinheiro nem oportunidade. Paulo também chama as pessoas pelo nome, tá? É interessante, porque ele vai citando nominalmente, tá? Ele destaca nominalmente as pessoas que estavam envolvidas no trabalho e que foram importantes para a obra e para a vida de Paulo. Isso é importante para uma igreja, você saber quem é que está envolvido e quando dar o crédito, dá o crédito nominalmente. Às vezes nós temos a dificuldade de reconhecer o esforço de algumas pessoas e nós sabemos que nas nossas comunidades tem pessoas que têm uma dedicação maior, elas têm um desprendimento maior, às vezes elas têm mais tempo, às vezes elas têm mais condições, às vezes elas têm mais liberdade de agenda, mas elas estão lá, elas estão envolvidas. Você sabe com quem você pode contar naquela comunidade em todas as atividades, em todos os momentos. É importante nós rendermos louvor nominalmente a essas pessoas e reconhecê-los e parabenizá-los, tá? Nominalmente, para que eles possam sentir-se privilegiados, possam sentir-se abençoados por todo esse processo, tá? Então o apóstolo também percebe ali, ele também não estimula, ele não estimula rixas inúteis, tá? Você percebe que ele vai falar que Apolo, né, que Apolo deveria estar com ele vai estimular Apolo a passar com os coríntios. E lembre do começo da carta que há toda uma celeuma ali entre um grupinho, né, que se diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. O apóstolo Paulo podia abraçar essa rixa inútil e dizer: olha, e quando ele estivesse com o apóstolo Paulo, com Apolo, desestimular Apolo a não ir para Corinto, para não gerar ali mais
não criar mais fã-clube para ele, né? Mas o apóstolo Paulo entende que Apolo é um cooperador do evangelho, é um homem de Deus. Então ele não tem nenhuma dificuldade de dizer assim: Apolo, passa lá com os coríntios estão precisando ouvir você, estão precisando ter contato com você. O texto não nos explica bem. O apóstolo Paulo disse que Apolo disse que não era o momento, que ele não desejava ir naquele momento. A gente não sabe por quê, isso não nos é explicado, mas o fato é que o apóstolo Paulo estimula Apolo a estar lá, porque o apóstolo Paulo não continua dando crédito a uma discussão boba, a uma briguinha boba, tá? E aí ele finaliza fazendo algumas advertências. A principal advertência que ele faz é que aquele que não ama ao Senhor deve ser chamado anátema. E aí ele volta a falar da esperança escatológica, né? Volta a falar e deseja uma bênção para a igreja. Voltando aqui um pouquinho, quando ele fala dessa advertência, é interessante aqui nós apenas percebermos que o apóstolo Paulo não tem dificuldade de advertir aqueles que não amam o Senhor, tá? Aqueles que não amam o Senhor, e deixar claro para a igreja, muitas vezes a igreja fica dando valor a pessoas que não dão valor ao Senhor, e com isso ela acaba se envolvendo desnecessariamente com pessoas que não tem nada a agregar. Então, aquele que não ama ao Senhor, ele é anátema, ele deve ser considerado maldito, e por isso a igreja não deve deixar de adverti-lo. Você que não ama ao Senhor, entenda que para você sobra maldição. Ele finaliza com a expressão maranata, né, a esperança escatológica, né? Na minha versão diz assim: vem Senhor. Outras versões vai usar a expressão em grego, que é maranata, né? Então ele finaliza com essa expressão escatológica e depois rogando bênçãos à igreja, tá? Então, meus queridos, nós conseguimos aí encerrar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se Deus nos permitir, semana que vem nós retornaremos com a segunda carta, dando continuidade a essa série de estudos. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, tiver algum comentário, alguma contribuição, deixe um comentário aí nas nossas redes sociais, onde essa aula está sendo publicada, e nós interagiremos ali, vamos participar ali, vamos dialogar, né, estender o diálogo dessa aula. Se você desejar, você pode também enviar um e-mail, tá, para nós com a sua dúvida, e assim que nós tivermos acesso a ele, nós responderemos a sua dúvida, tá? O e-mail está aparecendo na sua tela, vulmarjunior@ibopvh.com.br. E se Deus nos permitir, semana que vem retornamos dando continuidade à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Fique na paz, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos permita voltar na semana que vem para continuarmos esse estudo. Amém.